Olá, turma, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Já estamos na reta final. Vamos estudar hoje uma visão geral sobre o metabolismo celular e a gente vai focar na glicólise, que é uma reação extremamente importante que ocorre, né? Antes de nós estudarmos a glicólise em si, que é a lise, a quebra da glicose, a gente precisa entender um pouquinho sobre o metabolismo celular. Então, o que seria esse metabolismo? Nada mais é que reações químicas ocorrendo no interior da célula. Então, tudo isso, todo o processo de utilização ou de liberação de energia que está ocorrendo ali na célula é chamado de metabolismo. O metabolismo pode ser dividido em duas vias. São as chamadas de vias catabólicas e vias anabólicas. Então, essas são as duas. Vamos entender um pouquinho das diferenças entre anabolismo e catabolismo. Quando eu falo em anabolismo, eu estou querendo dizer que é um processo de formação de moléculas mais complexas. Ou seja, eu tenho um monte de moléculas simples, essas moléculas mais simples vão se unir, tá? E vão formar moléculas mais complexas. A gente chama de anabolismo também como fase construtiva do metabolismo, ou seja, a biossíntese. Então, quando vocês ouvirem falar em biossíntese, em síntese, a gente já pode associar em anabolismo. Uma coisa importante também da via anabólica é que é um processo endergônico ou endotérmico, ou seja, eu vou estar utilizando energia para que esse processo ocorra. Por exemplo, vou estar utilizando energia para o processo de fotossíntese, vou estar utilizando energia para o processo de síntese proteica. Tudo isso é considerado anabolismo, tá? Diferentemente do catabolismo. No catabolismo, eu vou ter a quebra de moléculas mais complexas. Quebrei e formei moléculas mais simples a partir disso. Então, com esse processo de quebra, eu vou ter, então, a liberação de energia. Por isso que eu chamo de processo exergônico ou exotérmico. Quando ocorre a lise, ocorre também a liberação de energia. Processos onde ocorra isso, liberação de energia, eu tenho a glicólise, que é o que a gente vai aprofundar bastante nessa aula. Temos a fermentação, é outro processo também catabólico. Temos respiração aeróbica, todos são processos de catabolismo. Tá? Enquanto no anabolismo eu tenho a formação de moléculas complexas, no catabolismo eu tenho a quebra de moléculas mais complexas. Enquanto aqui eu vou ter a utilização de energia, no catabolismo eu vou ter a liberação de energia. Tá? Vamos entender um pouquinho do processo e quais as moléculas estão envolvidas nesse processo metabólico. Tá? Temos, por exemplo, como fonte energética a glicose, né? Lembra lá que os carboidratos são a primeira fonte energética. Temos os ácidos graxos também como fonte de energia. Temos os aminoácidos também como fonte energética. Temos também envolvidos o ATP, né, adenosina trifosfato. Esse ATP ele é fonte imediata de energia para a própria célula. Temos o NADP, o FADP, que são cofatores enzimáticos extremamente importantes também, transportadores de hidrogênio. Temos o ADP. O ADP, ao se juntar com o fosfato, ele vai formar, então, ATP, liberando, assim, energia. Temos também a participação de enzimas. Inclusive, a gente vai ver que na glicólise, né, que é um processo que tem 10 etapas, cada etapa dessa vai ter uma enzima envolvida. Então, olhem a importância das enzimas no processo de metabolismo celular. Tá? Então, essas enzimas vão utilizar os cofatores enzimáticos, os quais vão catalisar a atividade dela e ela vai conseguir desempenhar o seu papel na célula. Tá? Aqui é um esquema bem didático para vocês entenderem essa relação energética que ocorre entre as vias catabólicas e as vias anabólicas. Quando eu tenho um processo de catabolismo, por exemplo, ó, eu vou liberar energia química. Então, quando ocorre a quebra de moléculas mais complexas, gorduras, carboidratos, proteínas, eu vou ter a liberação de energia química. Essa energia química é liberada na forma de ATP,
de NADH, NADPH, FADH2, tudo isso é liberado. Quando eu libero aqui no catabolismo, eu vou, então, utilizar no anabolismo para a formação das minhas macromoléculas. Então, essa energia química vai ser utilizada na via anabólica para eu formar, por exemplo, moléculas mais simples, como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas em moléculas mais complexas, como proteínas, né, que são formadas por aminoácidos, polissacarídeos, que são formados pelos açúcares, lipídios, que são formados pelos ácidos graxos, bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracila, vão se juntar para formar os ácidos nucleicos. Então, tudo isso faz parte do processo de anabolismo. No catabolismo, eu tenho a liberação de energia química. No anabolismo, eu tenho a utilização dessa energia para a formação de moléculas mais complexas. Aqui são algumas diferenças, tá? Que eu mostro para vocês de um modo geral de anabolismo e catabolismo. Vamos entender um pouquinho dessas moléculas envolvidas, né? Aqui a gente tem um ATP, por exemplo, que é a adenosina trifosfato. Vamos entender um pouquinho da formação e da quebra desse ATP. Temos o ATP, né, constituído por uma ribose, por uma adenina, que é uma base nitrogenada, por isso que a gente chama de adenosina, e ela tem o quê? 3 fosfatos. Tá? Então, aqui seria a formulazinha de um ATP. Quando eu quebro esse ATP, ó, quando eu separo um grupamento fosfato desse ATP, eu vou liberar energia, ó, e vou formar quem? ADP. O ADP, que é a adenosina difosfato, eu vou ter também a ribose, vou ter uma adenina formando a minha adenosina, só que difosfato. Eu vou ter 2 grupamentos fosfatos aqui, tá? E aí eu vou ter a molécula de ADP. Quando eu forneço uma molécula de fosfato inorgânico a esse ADP, eu formo quem novamente? O meu ATP. Isso eu consigo através de energia de luz, dos alimentos. A partir daí eu posso formar, então, o ATP. O ATP que eu libero vai ser, então, fonte imediata de energia para a célula. Ela vai utilizar toda essa energia para desempenhar todo o seu papel, todo o seu metabolismo, e aí consegue ativar pelo ATP, tá certo? Então, sem um grupamento fosfato, eu tenho ADP, ou seja, eu vou ter 2 grupamentos fosfatos. Quando eu incluo mais um fosfato inorgânico ao ADP, eu vou formar novamente o ATP, liberando, então, energia na célula. Fatores enzimáticos importantes que eu posso citar também para vocês, o NAD, né, o FAD. O NAD, sem o hidrogênio, ele vai ser oxidado, e com o hidrogênio ele vai ser reduzido, né? São algumas reações que podem ocorrer. Tanto o NAD quanto o FAD, eles são transportadores de hidrogênio extremamente importantes. O NAD, por exemplo, ele vai participar também da ativação de desidrogenases, que participam do processo do transporte de íons de hidrogênio pela célula, ou seja, esse NAD vai transportar o hidrogênio de um local da célula para outro local, para que ele consiga e possa ser utilizado em todo o processo que a célula vai desempenhar naquele momento, tá? Então, temos aqui a nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidado, ou seja, sem o hidrogênio, com 2 riboses, tá? A gente tem uma ribose aqui, outra ribose. Ligada à ribose, a gente tem uma adenina, tá vendo? Que é a base nitrogenada. Temos 2 grupamentos fosfatos que estão ligados por ponte pirofosfato e ligados a outra ribose, a gente tem uma nicotinamida, tá certo? Essa nicotinamida, ela não tem hidrogênio. Já na reduzida, ou seja, esse NAD recebeu o hidrogênio, e aí eu vou ter a nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida. Ribose, ribose, adenina, 2 grupamentos fosfatos ligados, e aqui eu tenho a nicotinamida com uma molécula de hidrogênio. Aqui a gente tem uma reação de redução com recebimento de hidrogênio, e aqui a gente tem uma reação de oxidação
com a retirada do hidrogênio, tá certo? Além do NAD, a gente tem o FAD também, que eu posso citar para vocês, como cofatores enzimáticos importantes. O foco da nossa aula, né, como metabolismo, é a glicólise. O próprio nome já diz, né? Glicol, né, que vem de glicose, e lise vem de quebra, é a quebra ou a lise de moléculas de glicose. Ele vai fazer parte, então, do metabolismo central dos carboidratos. Olhem só a importância da glicose nesse processo, né? A glicose, ela é relativamente rica em energia potencial. Como eu já expliquei para vocês, a glicose, ela vai ser a fonte primária de energia, né? Ou seja, a célula vai preferir utilizar primeiramente a glicose quando eu comparo com outras fontes energéticas, e até mais energéticas que a glicose, como, por exemplo, os lipídios. Só que a célula tem essa preferência por utilizar essa glicose primeiro. Ela vai atuar também como monômero de polissacarídeos de reserva, né? Ou seja, ela pode se unir. Várias moléculas de glicose vão se unir, formando os polissacarídeos importantes, como a gente conhece o glicogênio em animais, o amido como reserva em vegetais. Além disso, a glicose ela tem uma versatilidade muito grande. Vamos entender um pouquinho dessa versatilidade dela? Então, a partir de glicose, minha gente, eu posso formar polissacarídeos, como eu acabei de falar, glicogênio, amido, que são de armazenamento. Eu posso formar também disacarídeos importantes, como a sacarose. Né? Com a quebra da glicose, eu posso formar moléculas também, compostos orgânicos importantes, intermediários do metabolismo, como o piruvato. A gente vai ver que, ao final da glicólise, eu vou ter a formação de piruvato, que é esse composto orgânico, né, intermediário do processo. Nessa formação de piruvato, vai envolver a geração de energia também, que é o ATP, que é a fonte imediata de energia para a célula. Através da glicose, também eu posso formar outras moléculas importantes, como a ribose 5-fosfato, que é uma molécula extremamente importante lá na síntese de nucleotídeos. Com a glicose também eu posso sintetizar polímeros estruturais. Então, assim como eu posso sintetizar polissacarídeos de armazenamento, eu posso sintetizar também polímeros estruturais. Um exemplo que eu posso citar para vocês lá no comecinho que a gente viu, a celulose, né? A celulose é um polissacarídeo extremamente importante estrutural, faz parte ali da parede celular. Tudo isso é via importante da utilização da glicose. Então, olhem a versatilidade dessa molécula. Por isso que a gente opta por estudar também a glicólise, né? Vamos focar um pouquinho na glicólise, né? Que é a glicólise, como eu falei para vocês, é a quebra da molécula de glicose. Esse processo de glicólise, ele vai ocorrer onde? No citosol, né? Toda a matriz fluida ali no interior da célula é onde vai estar ocorrendo a glicólise, que são processos que estão sempre ocorrendo na célula, tá? A glicólise, ela foi a primeira via metabólica a ser estudada, por isso que ela é tão conhecida também, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar em glicólise, né, lá na biologia no ensino médio, e aqui a gente vai aprofundar só mais um pouquinho. Esse processo não necessita de oxigênio molecular. Quando eu digo que ela não necessita de oxigênio, quer dizer que é um processo anaeróbico. Tá? Então, aprendam, a glicólise é um processo anaeróbico. Eu não vou utilizar oxigênio. Ocorre em 10 etapas, como eu já havia falado para vocês, sendo que essas 10 etapas elas estão divididas em 2 fases. A gente vai ver bem detalhada cada fase dessa. 5 fases, elas estão na fase preparatória, 5 etapas, aliás, e as outras 5 etapas estão na fase de pagamento. De um modo geral, uma equaçãozinha aqui de uma glicólise, né? Eu tenho a glicose, essa molécula de glicose vai ser quebrada, ao final eu vou ter disponível 2 piruvatos, que são compostos orgânicos intermediários, eu vou ter liberação também de 2 NADH+, que é esse NAD reduzido, né?
com o hidrogênio, e eu vou ter também liberação de ATP, né? 2 ATPs. Só que aqui, minha gente, eu tenho 2 ATPs como saldo. A gente vai ver que no processo de glicólise, eu vou ter 4 ATPs, sendo que 2 ATPs eu vou utilizar ali na fase preparatória, e esses 2 ATPs que sobram são saldo, né? Que são formados na fase de pagamento, tá certo? Só para vocês saberem, né, o NADH+, o NADH2, ele pode ser representado aqui também por essa formulazinha, como eu vou mostrar, tá certo? Então, essa é uma visãozinha geral, vamos entender um pouquinho. Fase preparatória e fase de pagamento. Na fase preparatória, minha gente, olha, eu tenho 5 etapas, como eu falei para vocês. Cada etapa dessa eu vou ter um envolvimento, ó, de enzimas muito conhecidas. Exoquinase, ocinase, fosfoexose isomerase, fosfofrutoquinase 1, aldolase, tiose fosfato isomerase. Todas essas enzimas aqui vão estar participando da fase preparatória. Outra observação geralzona que eu posso mostrar para vocês é que nessa fase preparatória eu tenho uma utilização de ATP. Tanto na fase 1, né, quanto na fase 3 eu vou ter a utilização de ATP. Essa utilização não é nem como fonte de energia, por exemplo, é como fonte de fosfato, tá certo? Então, esse ATP, ele vai doar agrupamento fosfato nessas etapas aqui, né, na fase preparatória. Qual o principal objetivo dessa primeira fase preparatória? É a fosforilação da glicose, ou seja, quando eu falo em fosforilação, eu falo em adição de fosfato à glicose, tá certo? E conversão em gliceraldeído 3-fosfato. A gente vai ver que o último produto, então, da fase preparatória, ó, é o gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser utilizado lá na fase de pagamento, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês agora. Já aqui, ó, fase de pagamento, eu tenho mais 5 etapas, também com enzimas bem conhecidas envolvidas, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, a fosfoglicerato quinase ou cinase, fosfoglicerato mutase, enolase e a pirovato quinase. Todas essas enzimas vão estar envolvidas onde? Na fase de pagamento. Diferentemente da fase preparatória, aqui eu vou liberar energia, eu vou liberar ATP, eu vou produzir ATP. Adiciono, então, fosfato ao ADP e libero ATP, tanto na fase 7, que eu vou estar produzindo, quanto na fase 10, eu vou também estar produzindo ATP. Na etapa anterior, a gente utilizou o ATP como fonte de fosfato. Além disso, eu vou ter a liberação de NADH, né, mais 2H+, e vou ter como produto final o piruvato. Qual o principal objetivo da fase de pagamento? É a conversão oxidativa do gliceraldeído 3-fosfato. Lembra que esse gliceraldeído 3-fosfato estava lá na primeira fase, né, na fase preparatória, em piruvato, que é o último produto, e a formação acoplada de ATP, como eu falei na fase 7, na fase 10, e NADH também, tá certo? Essa é uma visão geralzona. Vamos entender, assim, um resuminho dessa via glicolítica, né? Esse slide, talvez, ele seja até o mais importante para que vocês entendam o resumo da glicólise ou via glicolítica, tá? Vamos falar bem detalhado agora. E aí, na próxima aula, eu vou explicar cada fase dessa separadamente, tá certo? Então, vamos lá, a molécula de glicose aqui, como vocês podem observar, com 6 carbonos, os 6 carbonos enumerados, né? E aí a gente tem a primeira fase da via glicolítica, que é a fosforilação da glicose. Ou seja, eu vou adicionar um fosfato ao carbono 6 da minha glicose, tá certo? Quando eu adiciono fosfato ao carbono 6, eu vou formar a chamada de glicose 6-fosfato, tá certo? Quem vai me fornecer, então, esse fosfato?
o ATP. O ATP está aqui, eu retiro o fosfato do ATP, né, e passo, então, para o carbono 6 da minha glicose. Tá? Então, eu tenho aqui a glicose 6-fosfato. Se a gente observar do outro lado aqui, ó, da molécula glicose 6-fosfato, eu vou ter esse grupo carbonil aqui. Esse grupo carbonil na extremidade faz com que eu não consiga fosforilar essa extremidade. E aí a gente vem para a segunda etapa, tá certo? A segunda etapa é a de isomerização. Com a isomerização, ou seja, conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, eu vou deslocar esse grupo carbonil aqui, tá vendo? Do carbono 1 para o carbono 2. Quando eu desloco esse grupo carbonil, eu vou ter minha extremidade livre para que eu possa fosforilar. E como eu expliquei para vocês, para eu fosforilar, eu vou ter que adicionar o quê? Um grupamento fosfato a essa extremidade, que é o carbono 1. Quem vai fornecer mais uma vez esse fosfato? O meu ATP. Então, tanto na fase 1 quanto na fase 3, eu vou ter a adição de fosfato doado pelo ATP, tá certo? Então, a gente tem aqui as extremidades fosforiladas. Tanto o carbono 1 quanto o carbono 6, eu vou ter o meu fosfato. E aí eu vou ter a formação do produto frutose 1,6-bifosfato. Eu vou ter uma frutose com fosfato no carbono 1 e no carbono 6. Tá? Por isso que a gente chama bifosfato. Temos nessa etapa aqui, então, a quebra dessa grande molécula de frutose 1,6-bifosfato. Quando eu quebro a frutose 1,6-bifosfato, eu vou liberar, então, mais 2 grupos aqui, ó. Tá vendo? Eu libero essas 2 moléculas, na verdade, um dihidroxetona fosfato e um gliceraldeído 3-fosfato. Aqui elas são quase que idênticas, né? Só que aqui eu tenho uma cetose e aqui eu tenho uma aldose, né? E aí a gente tem a etapa 5, que é a interconversão desses 2 produtos aqui, ó, dos produtos formados na etapa 4, ele converge os 2 produtos em uma única via. Então, a partir daqui, dessa 5ª etapa, né, eu vou parar, então, a fase preparatória e vou para a fase de pagamento, tá certo? Quando eu tenho esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ocorrer a fosforilação oxidativa dele e eu vou produzir, então, NADH. Aqui eu já estou na etapa 6. Quando eu entro na etapa 6, já estou falando de fase de pagamento. Então, eu produzo esse NADH aqui, tá vendo, minha gente? Porque ele é pré-requisito para a produção do meu ATP. E aí a gente continua aqui, ó, a fase de pagamento. A partir dessa fosforilação oxidativa do gliceraldeído 3-fosfato, eu vou ter o produto 1,3-bifosfoglicerato. Tá? Aqui eu tenho fosfato nessa extremidade e fosfato nessa extremidade. Para eu produzir o meu ATP, que é a fase 7 aqui, ó, eu vou pegar esse fosfato dessa extremidade, vou acoplar, adicionar o meu ADP e vou, então, produzir quem? ATP. Tá? Então, nessa etapa, eu não estou utilizando o ATP como doador, por exemplo. Eu vou liberar essa energia para a célula. Tá? Eu vou liberar ATP, né, como tem nessa fase 7. E aí eu perdi esse fosfato e eu vou ter como produto dessa etapa o 3-fosfoglicerato, porque eu perdi esse fosfato do carbono 1, tá certo? Então, eu só vou ter agora o 3-fosfoglicerato. Esse grupo fosforil remanescente, porque ele não saiu, né, do 3, ele vai se deslocar. Quando ele se desloca aqui na fase 8, tá vendo? Eu vou ter o meu 2-fosfoglicerato. Ele se deslocou para o carbono 2, formando o 2-fosfoglicerato. A partir daqui, eu tenho a etapa 9, que eu vou ter a desidratação desse grupo fosforil deslocado, e eu vou transferir, então, mais uma vez, esse grupo fosfato remanescente para o ADP
e o ADP, então, vai me liberar o ATP. Na fase 10, eu vou ter a produção de ATP. Quando ocorre essa desidratação aqui na etapa 9, minha gente, do grupo fosforil, eu vou ter a formação do fosfoenol piruvato, tá certo? E aí eu tenho a fase 10, com a produção de ATP, e, por fim, eu tenho o último produto da reação ou da via glicolítica, que é o meu piruvato. Lembra lá da equaçãozinha que eu mostrei para vocês? Eu vou ter a quebra da glicose, ou lise da glicose, vou ter o meu piruvato, vou ter liberação de ATP, vou ter formação também de NADH, tá certo? Então, o produto final da via glicolítica, se eu perguntar para vocês, vai ser o piruvato. Lembrando que é cada etapa dessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter envolvimento de enzimas diferentes, como eu mostrei para vocês. Essa da 1 a 5 é a chamada de fase preparatória. E assim, a etapa 6, 7, 8, 9 e 10 faz parte da fase de pagamento. Nessa etapa, das 6 a 10, eu vou ter um envolvimento de mais enzimas importantes também, tá certo? Então, vamos parar por aqui essa aula para não ficar muito longa, e nas próximas eu vou explicar cada etapa dessa, bem detalhadinha, para que a gente consiga entender, tá certo? Ótimos estudos a vocês e até a próxima aula.